Beleza. Aí, como é que você pede, Pedro? Você está lendo uma questão, ela não fala a palavra função sintática, não fala sintaxe, fala nada. Aí você simplesmente sabe que a questão envolve diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, é por isso que o assunto ele se torna difícil. Quando a questão é explícita, ela fala de forma bem clara, quero um complemento nominal. Pode ser difícil. Mas quando ela não fala nada e você só mata por aí é que o negócio fica bem tenso, bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na língua portuguesa, né, em relação a adjunto e complemento, que claro que a FGV, se eu for perguntar, o que mais cai? Adjunto adverbial? Não. O que mais cai é um adjunto adnominal. E o complemento verbal? Cai também. Objeto direto, objeto indireto e tal. Cai também. Mas o que mais aparece assim como dificuldade é o adjunto e o complemento. Realmente é um assunto, eu julgo aí um assunto, acho muito amplo. A gente pensa que não é, mas é muito amplo, muito amplo. Então, vamos pensar assim, eu vou dar uma espelhada, eu vou fazer um pouco de verbo e depois a gente vai espelhar nome, vai criar um conceito, em cima desse conceito eu venho com umas dicas, que são 5, e você está apto a responder questões de adjunto e complemento, seja complemento verbal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, não importa, tá? Então, vamos primeiro pensar, depois a gente vem para a estratégia, para o tiro, para o ataque. A gente tem que saber raciocinar. Por exemplo, ela me falou, e se der branco? E se der branco? Então a gente vai ter que ter uma estratégia para o branco. Tem que saber pensar, nascer de novo. Então, quando você trabalha com língua portuguesa, a gente trabalha com verbo, e tudo aquilo que você não for chamar de verbo, você vai chamar de nome. Por quê? Porque isso é muito amplo. É como se eu pegasse a língua portuguesa e dividisse em duas partes, nomes e verbos. Por que eu gosto disso? Porque verbo você consegue identificar. Se eu olhar uma frase e perguntar, aí, qual é o verbo dessa frase? Você, tá aqui. Qual é o verbo? E todo o resto, nomes. Aí você tem adjetivo, tem substantivo, tem pronome, artigo, uma porrada. E esses nomes possuem, em relação à forma, a morfologia, classe gramatical, e em relação à sintaxe, a função sintática. Então, por que o assunto adjunto adnominal e complemento nominal, ou complemento verbal, ele se torna um pouco difícil? Porque ele é sintaxe atrelada à morfologia. Então você tem que saber tudo para ficar bem na fita. Você tem que ter muita firmeza ao classificar, por exemplo, um substantivo, coisa simples. Caneta. Substantivo. Que é caneta? Por que caneta é um substantivo? Porque ele dá um nome a alguma coisa. Um ser, um sentimento, um objeto, é um nome. Caneta, o nome disso é caneta. Então caneta passou a ser um substantivo. Aí tem uma classificação de substantivo, que assim, o substantivo ele pode ser um substantivo concreto e pode ser um substantivo abstrato. Se você tem na cabeça que concreto é aquele substantivo, você consegue pegar. Vamos ver se funciona. Para o concurso. Porta. Ridículo, né? Concreto ou abstrato? Concreto. Banco. Concreto ou abstrato? Concreto. Lâmpada. Concreto ou abstrato? Concreto. Saci pererê. Concreto. Foda, né? Alguém já pegou o saci? É escroto. Você fala, mas... então não é por aí. Então a gente tem que ter uma boa base de substantivo. Por isso a aula de substantivo é importante. Muito importante. Muito. Para a aula de complemento e adjunto. Aí o cara, e mais o quê? Aula de adjetivo, aula de advérbio, a noção de termo agente, termo paciente, a noção de relação de posse. Cara, isso tudo e você ainda pode errar.
Adjunto e complemento. Isso é o mínimo que você tem que ter para encarar uma prova da FGV, que com certeza você vai ter na provinha mais 2 questões envolvendo esse assunto. Não tenha dúvida. 2 ou 3. De 20, falta até 4. 4 questões, né? Então, preste atenção. Preste atenção. O verbo, tudo no campo do em regra. Tudo que eu vou... Tudo que estiver nesse quadro aqui vai ter exceção. Tudo. Então, assim, em regra, do campo perfeito. Tipo, pô, nasci hoje, eu vou aprender. Pô, é isso. É. Tudo. E a gente vai ter que trabalhar com as exceções. Então, olha só. O verbo fica mais claro. Por isso que eu gosto de trabalhar com verbo também. Poderia falar só do nome. Mas o verbo, ele pode ser um verbo transitivo ou um verbo o quê? Intransitivo. Aí eu gosto de trabalhar com isso aqui, cara. Por que você chama de transitivo e de intransitivo? Transitivo, porque exige um complemento. Quando você fala exige, significa que o complemento do verbo, quando ele é exigido, ele é um termo acessório ou ele é um termo essencial? Ele foi exigido. Então, quando você pensa em complemento de verbo, você pensa em termo que não pode deixar de estar ali. Tem que estar ali, tem que aparecer. Aí você classifica o transitivo como transitivo direto, é isso? E transitivo o quê? Indireto. Então, rápido, mas a diferença aqui é mole. Mole, claro que é. O transitivo direto é aquele que tem um complemento sem preposição. E o transitivo indireto é que tem um complemento com preposição. No campo da perfeição. Eu não estou falando de objeto direto preposicionado. Eu não estou falando de objeto indireto sem preposição. Eu estou no campo do... tranquilão. Porra, tudo perfeito. Foi a prova, meu irmão. Consegui. Aí, tá aqui. Pedro, novamente, comprou livros. Cara, isso aqui é perfeitinho. Pedro necessita de livros. Pedro necessita de livros. E Pedro morreu. Pô, Pedro, nada a ver, né? Morreu. Falando em livro, tava com falta aqui no curso, né? Do meu livro de interpretação. Eu trouxe mais. O que acontece? Houve um problema entre os autores e a editora Campos. Deu uma merda, que eu indicava o livro pro cara comprar. Aí você chegava à livraria, não tinha. Esgotado. Eu falei, pô, eu divulgando, tipo, pra cacete. Esgotado. 3 meses, eu falei, pô, chega. Liguei. No sistema tá esgotado? Tá esgotado. Liguei como aluno. Liguei como autor. Oi, tudo bem? Oi, queria saber quantos livros há aí no estoque. 1.300. Por que vocês não estão distribuindo? Há 3 meses eu estou divulgando o livro à toa. Pô, deu um chabu, Rosenthal veio com tudo ali, né? Veio Thiago Mina xingando. Eu falei, pô, e aí? Vamos romper com vocês. Aí eu quero imediatamente 200 livros na minha casa. Aí eu comprei os livros, por preço de autor, nem sabia que eu podia fazer isso. Eu pago, tipo, o livro custou 80, eu paguei 40 por livro. Paguei o livro, R$40. Em cima dos 40 eu ainda ganho, né? Porque eu ganho como autor. Aí eu peguei R$40. Aí, eu vou vender pra vocês. Por quanto? Por 1.000. Mentira, pô, por 40. Por R$40. Então, na verdade, eu tô deixando nos cursos que dou aula. O aluno aproveitar o desconto. Se você for pegar o livro na livraria, que chegou já, tá na livraria, você vai pagar tipo R$ 79,90. Cara, não vai ter peixe urbano no mundo que vai fazer por menos de 40, duvido. Aproveita. Então, assim, ainda tenho livros, então eu sempre trago uns 10, uns 15, acho que eu ainda tenho uns 30 e poucos, eu acho. Sorteei livros, uma porrada de coisa. Então agora é só para venda mesmo. E eu tenho que ser em dinheiro, por quê? Porque eu já paguei isso. Eu já paguei. Então, assim, pode passar no cartão? Eu já paguei isso. Então o curso ele pega o seu dinheiro e me dá. É isso, R$40. É o preço que foi, pô, R$39,99. Pô, vou vender por 40, caguei. Tá legal? Pô,
Porra, não, tem como. Aí tem aí, Interpretação e Semântica para Concursos. É um livro que vai ajudar, porque tem semântica de conjunções e preposições bem expressiva ali no livro. Então essa parte de semântica de preposição e conjunção é pesada mesmo, é uma leitura. A gente vai fazer questão pra caramba disso, claro, mas ela é tensa. Uma preposição pode ter, sei lá, 12 sentidos. Pô, que sentido ela tem nessa frase? 12? Pensava que era só um. Eu também. Mas aí começa a estudar, né? Começa a ficar esquisito. Pedro, mas eu tenho que comprar o livro. Tenho que comprar o livro? Eu nunca vou falar isso. Se você perguntar qual o melhor livro do mundo do concurso público de interpretação, é claro que eu vou falar que é o meu. Porra, mas não pergunte a mim, concorda? Pô, claro que eu vou falar, não, é do outro. Ó. Porra, é o meu. Pô, fui eu que fiz, porra. Botei toda a minha força ali, é meu. Se eu fosse estudar interpretação, eu estudaria pelo meu. Ponto final. Você, caraca, convencido. Não, pô, só que na pergunta esquisita, né? Imagina. Aí, qual o melhor? Qual que você indica? Quem fala aí? Não, eu escrevi esse aqui, mas eu leio outro. Na moral, mano. Ai, cara. Vamos lá. Aí eu falei essa parada, a menina perguntou, qual livro que você... Eu falando do meu livro. Mas qual livro que você indica? Eu falei, pô, jura que você perguntou? Ela, falei, porra, o meu. Convencido. Falei, pô, só pergunta esquisita. Ó, vamos lá. Pedro é o quê? Sujeito. Ah, já sei. Eu sei que é sujeito porque eu perguntei quem comprou. Nem cavacatuça. Porque se eu jogo no plural, vai pro plural. Eles compraram. Vai. Verbo comprar. Para aquele macete. Quem compra, compra alguma coisa. Se eu falo Pedro comprou, você não consegue entender. Você tem que falar o quê? Comprou, pô, alguma coisa. Tem de ter um complemento. Foi exigido, por isso é transitivo. O trânsito é como se fosse o verbo em movimento. É como se você estivesse lendo e andando ao mesmo tempo. Ó. Estou andando, ó. Pedro comprou, aí eu posso parar de transitar, de me movimentar? Não. Eu tenho de continuar. Então, ó, Pedro comprou, continua. Ó, livros, eu transitei. Eu tive que fazer isso. Por isso é transitivo. A lógica da língua portuguesa é esta. Então ele é transitivo direto porque realmente foi direto. Não houve obstáculo. Lembrando que obstáculo é a preposição quando exigida pelo verbo. Pedro necessita de livros. Pedro, sujeito, necessita. Quem necessita? Necessita alguma coisa ou necessita de alguma coisa? De alguma coisa. Verbo transitivo indireto e objeto o quê? Indireto. Então, olha só, a norma culta, ela chama o objeto direto e o objeto indireto de termos essenciais, ou melhor, de complementos verbais. Para você rotular alguma coisa com um rótulo chamado complemento verbal, ou vai ser objeto direto, ou vai ser objeto o quê? Indireto. Preste atenção. Isso é de extrema importância. De novo, o complemento verbal é exigido ou não é exigido pelo verbo? É exigido. Então, você pega uma frase, ele pergunta, marca a opção, verbo, apresente o mesmo, ou exija o mesmo tipo de complemento. Necessariamente, ele está falando de objeto direto e de objeto o quê? Indireto. Não é feito. Beleza. Aí você tem aqui, morreu, Pedro morreu. Pedro, sujeito, vou botar aqui, sujeito, morreu, verbo o quê? Intransitivo, ele não precisa de complemento para que a frase tenha um sentido. Morreu. Pedro, morreu, mas eu quero continuar. Então eu tiro o ponto e coloco. Morreu em São Paulo. Em São Paulo. Foi trágico. Morreu em São Paulo quando? Ontem. Morreu, Morreu como? De fome. Tava na merda. Tava dando aula aí, professor já viu, né? Aí, ó. Morreu de fome. Aí você fala assim, pô, morreu de fome. É uma parada bizarra, né? Negócio de fome. Eu escuto muito palestra, negócio de assistir e tal. Aí teve uma mulher que falou assim, ela falou uma coisa muito que me tocou mesmo, né? Fiquei, caralho. Ela falou assim, você julga, olhando pra minha cara, você julga muito uma pessoa que tá com uma garrafa de cachaça te pedindo esmola. Você julga que ela não merece o teu dinheiro.
Não merece. Porque ela é uma alcoólatra, porque eu não sei o quê. Agora, essa mesma pessoa escuta do filho: mãe, quero comer. E não ter nada pra dar, nem pão. E R$1 não vai fazer diferença. Então ela prefere beber pra esquecer, mano. É bizarro. Eu falei assim, caralho, eu nunca passei fome na minha vida. Não sei o que é isso. Como é que eu vou julgar isso? Como é que um juiz de 25 anos vai fazer uma audiência de vara de família? Vai ficar com quem a criança? Porra, nem pai foi. Tem nem experiência de vida. São coisas que acontecem, né? Então esse negócio de fome, pra mim, é bizarro, mano. Eu sempre fui contra dar esmola. Sempre. Sempre, totalmente. Continuo não dando dinheiro, não dou. Eu chamo o cara pra comer comigo no McDonald's. Ele vai entrar. Agora, é escroto, né? Vai entrar com um mendigo no McDonald's. O maluco já vai olhar pra você assim. Eu vou estar comigo. Tem placa de não pode entrar sujo? Dá banho nele, porra. Né? Mas aí, como é que faz? Você faz isso? É escroto, né? Você fala, caraca, geral vai ficar olhando pra minha cara. É ou não é? Normal, ninguém vai querer sentar perto. Vão pensar que ele vai roubar, é foda, é difícil. Mas ele tá com fome, mané. É meio escroto. Ah, mas ele vai pegar e o pai vai roubar. Pô, vai julgar, mané. Se foda, deixa ele roubar, ué. Fazer o quê? Eu, hein? Caramba, rapaz, negócio de fome, fico pensando nisso. Como é que ia passar fome? É bizarro, mano, na moral. A gente tá correndo atrás de um concurso que paga R$10 mil. É maluco, na moral. É bizarro. Tem muita gente na merda, né? Vamos lá, muita gente, esses caras roubando, né? Vamos lá, ó. Um desabafo só, né? Vamos lá. Pedro morreu de fome. Agora, vamos lá. Ontem seria o quê? Um elemento essencial para o contexto? Não. É um termo essencial ou é acessório? Mas ele está ligado a um nome ou a um verbo? Hein? A um verbo. Mas ele é essencial, ele tem que completar a ideia? Não. Ele é um complemento verbal? Não. Mas ele está ao lado? Então ele é um adjunto adverbial. Por que ele é adjunto? Porque ele está junto e não é adnominal porque ele está junto de quem? De um verbo. Então, na verdade, isso aqui é uma circunstância. Adjunto adverbial. Que pode ser um adjunto adverbial de muitas coisas. Por exemplo, adjunto adverbial de quê? O ontem. Tempo. Bora. Em São Paulo. Lugar. E de fome? Dá vontade de falar modo, mas não é causa. A causa da morte foi o quê? A fome. Tá vendo um outro perigo que pode acontecer na sua prova? Perigo número 1, saber identificar o adjunto adverbial. Passei por ele. E o segundo, saber a correta semântica que ele carrega. Se você fala modo, você erra a questão. Acabou. Errou. E a banca FGV, ela vai muito por aí. Então, às vezes, você vai ter uma questão, ele fala assim, marca a opção em que o verbo exija o mesmo tipo de complemento. Aí ele chama de tipo de complemento. Automaticamente, se eu for pela regra geral, eu vou pensar em objeto direto e indireto. Só que ele joga ali uma adjunto adverbial. Então, ele chama um tipo de complemento como uma categoria maior. E dentro do tipo de complemento, você tem um complemento do verbo e você tem um adjunto adverbial. Como se fosse isso. Então, quando ele manda o mesmo tipo de complemento, aí você, pô, ele mandou um adjunto adverbial. Você for achar um adjunto adverbial, eu vou matar. Aí ele manda duas opções com adjunto adverbial. Manda uma com modo e uma com causa. Aí se você bota modo, trolha. Aí você fala assim, eu quase acertei a questão. Não existe isso. Caia na real, você errou. Porra de quase acertar. Isso é pra quê? Pra dar uma aliviada na dor? Ué, você errou. Errou, tá fora, vai estudar de novo. É isso. Então, não posso perder por isso. Então a semântica vai ser importante. Quando não for importante, quando for uma coisa totalmente em discussão pelos gramáticos, eles não vão cobrar.
Mas aqui não tem discussão. E não foi o modo como ele morreu, foi a causa da morte, literalmente. Ele morreu por causa da fome. Não tem o que discutir. Beleza, mas você travou, que eu vi. Então, qual é a regra? Quando o verbo pede um complemento, aparece o complemento verbal. Quando o verbo não pede, mas aparece o complemento verbal ou o adjunto adverbial. Então a mesma coisa vai ser com o nome. De novo. Quando o verbo pede complemento, pede, exige, aparece o complemento verbal. Então quando o nome exigir um complemento, está exigindo. Vai aparecer quem? O complemento nominal. E quando o nome não exigir, mas aparecer, ele vai ser um complemento ou ele vai ser um adjunto? Um adjunto, só que agora não é adverbial. Vai ser um adjunto adnominal. Tá? Isso é um mundo perfeito, galera. Vamos lá, aproveita. Ainda está no mundo perfeito. Vou falar de novo. Presta atenção. Eu falo assim para vocês. O Tiago, meu amigo, professor. Tiago tem. Deixa eu falar essa porra. Tiago tem. Você entende? Entende ou não? Não. Tem sentido completo? Não. Isso pra mim é uma oração? Ó que trolha. E aí? É uma oração ou não é? A oração tem que ter sentido completo? Tem. Mesmo que esteja dentro de um período. Mesmo que eu tenha uma outra oração que faça o sentido existir. Tá, mas Pedro, tá bom. Por enquanto não é nada, mas vamos fingir que sim. Tiago seria o quê? Sujeito. Esse tem tá no singular, tá sem acento. Se fosse plural, estaria com acento do vovô. Diferencial de número. Então tem. Pergunte ao verbo. Quem tem alguma coisa. Verbo transitivo, direto, normal. Aí você, pô, o verbo tá pedindo, é exigindo. Então eu vou dar a ele, pô. Qual é a expectativa? Tá lendo um texto, começa, Tiago tem... Qual é a expectativa? Vai aparecer o que agora? O objeto o quê? Direto. Essa é a minha expectativa, ele tem que aparecer. Pode ser em algum lugar, mas ele vai aparecer aqui agora, do ladinho. Mundo perfeito ainda. Aí eu falo assim, pô, rapaz, Tiago tem necessidade. Essa é... Porra. Pô, necessidade. Tá, mas vamos lá. Completei ou não completei o que ele pediu? Pô, completei. Isso é o objeto o quê? Direto. Só que necessidade é verbo ou é nome? Nome. Presta atenção. Nome. Ah, mas é substantivo, adjetivo? É nome. Aí você olha aquilo ali e fala assim, na moral, Tiago tem necessidade. Tá completo? Você consegue entender? Falta alguma coisa, mas quem é que está pedindo essa coisa? O nome. E quando o nome pede, quando ele exige, a expectativa gerada é que vai aparecer o quê? O complemento nominal. De novo, quando o verbo pede, aparece o complemento verbal. Quando o nome pede, aparece o complemento nominal. Aí eu vou dar o complemento nominal a ele. Eu falo assim, porra, rapaz, então, o Tiago tem necessidade da casa. Pronto. Matou. Fechamos. Bonito. Esse cara vai ser chamado de complemento nominal, completando a ideia do nome necessidade. Todo mundo feliz, todo mundo, porra, maneiro pra caramba. Aí o cara fala assim, não, Pedro, mas eu quero continuar escrevendo. Pô, quer continuar? Mas não precisa. Porque casa é verbo ou é nome? Beleza. E é um nome que pede, exige alguma coisa ou ele não pede? Mas eu quero dar. Da casa do José. O do José
é um termo que está ligado a que termo? É um termo que completa a ideia de que termo? É um termo que está vinculado a que termo? Casa. Mas casa exigiu? Não. Se é um nome pedindo, complemento nominal. Mesma coisa, se é um verbo pedindo, complemento verbal. Quando o verbo não pede e aparece, é o adjunto adverbial. Quando o nome não pede e aparece, quem aparece? Adjunto adnominal. Beleza. Mas nem tudo são flores. Você, Pedro, o que você fez até agora? Te ensinei a raciocinar. Se você precisar usar isso, use. Agora, é difícil? Demais. Porque com necessidade, é mole saber que ele está pedindo ou não alguma coisa. Tem umas palavrinhas ou outras, meu irmão, você lê e fala, tá completa a ideia. E, porra, aparece um complemento nominal. É a mesma coisa do verbo. O verbo pediu alguma coisa e você chama o cara de intransitivo. Então, há exceções. Tá bom. Então, como é que funciona na língua portuguesa? Diferença entre adjunto adnominal, legal? E complemento nominal. Vamos chamar de forma carinhosa A e CN. Tá legal? Adjunto adnominal e complemento nominal. A e CN. Então vamos lá. Eu vou ensinar você a raciocinar com 5 dicas, 5 tiros de adjunto e complemento. Eu aprendi isso na 4ª série com um professor chamado Edgar. Dono de um colégio, o professor faltou, estava estudando para o colégio militar lá. Aí o cara entrou, diretor, eu que estava esperando um professor de matemática, vi um professor de português, dono do colégio, eu falei, porra, vou segurar a onda. Aí todo mundo, porra, nada a ver, o cara é molhardão. Aí veio com questões do colégio militar da 4ª série, que equivalem a questões de nível superior da FGV. Assim, pega uma prova do 6º ano, do, sei lá, Pedro II. No colégio militar, Pedro II é mais... No colégio militar, parece um TJ. Animal. Aí beleza, aí tu não dá nada, né? Aí ele começou, e aí, é complemento ou adjunto? Barbudo parecia o Enéas. Aí eu lá assim, falei, cara, que cara escroto. Mas vou prestar atenção. Ele, eu vou dar 5 tiros pra você achar a diferença entre complemento e adjunto adnominal. 4ª série. Não sabia nem que isso existia. Aí eu voltei à escola, anos depois, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, professor, tudo bem? Pô, virei professor de português, ele meus pêsames, da Rio. Eu falei, então, eu posso usar o teu bizu como meu? É teu. Fui eu que criei, gente. É legal? Fui eu que criei. É legal? Fui eu que criei. Não foi o Edgar, não, do Colégio Paranapuã, lá da Ilha do Governador. Foi não. Fui eu mesmo, fui eu. E só, claro, eu só melhorei a estrutura, só adaptei ao mundo do concurso para deixar a linguagem um pouco mais dinâmica. Para criança era bizarramente, ele foi muito didático, absurdamente didático. Né? Eu amei o cara. Pô, por um tempo eu falei, cara, eu não consigo viver sem ele. Bizarro, né? Falei, caraca, mãe, ele é muito bom. Eu tenho que estudar com ele. Ela foi lá e pediu para ele assumir a turma. Olha que bizarro. Aí minha mãe, pô, eu vou pedir. Eu falei, pede, pô, ele é o diretor, ele é o dono, ele é, pô, é o pica. É possível que ele não possa decidir isso. Aí ele foi e assumiu. Pô, fantástico. Nunca tive um professor tão bom. Mas ainda não é aquele meu referencial lá de São Paulo, não. Vamos lá. Então, a primeira dica. Pedro, isso é uma regra? Olha só. Eu chamei de dica, porra. Então, vamos lá. Quando eu criei essa observação, eu escrevi assim, ó. Olha só. O complemento nominal, tá? É obrigatoriamente
preposicionado. Vamos lá, eu sei que você está se coçando aí para falar. Se ele está falando entre adjunto e complemento, porra, mole. Aí olha o pensamento. Hein? Se o complemento tem preposição, porra, o adjunto não tem. Eu disse isso? Não. Outra, se o termo tem preposição, é complemento nominal. Eu disse isso? Não. Pode ser objeto indireto, pode ser adjunto adverbial, pode ser uma porrada de coisa. Eu estou dizendo o seguinte, para você chamar um cara de complemento nominal, visualmente falando, o mínimo necessário para você começar a pensar em considerar o cara um complemento nominal, o mínimo é ter o quê? Preposição. Porque se não tiver preposição, meu amigo, você não vai acender vela para defunto barato. Ele vai falar, é complemento, você não é, parceiro. Não é, porra, não tem como. Não dá. Então, se não tiver complemento, se não tiver preposição, com certeza não será o quê? Complemento nominal. Então vai ser adjunto. Porra, eu não disse isso. Eu só disse que o complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado. Estou ensinando você a pensar como eu pensei. Senão não funciona. A observação é minha? É minha. Ele deixou. Ó, segunda dica. Ai, Pedro, já tá na segunda e tá curtinha assim? Curtinha. Ó, segunda dica. Dá uma conferida rápida aqui. Eu chamei esse cara de complemento nominal. Rápido. É uma coisa absurda? Não, porque ele tem o quê? Preposição. Absurdo seria se você chamasse... Porra, não tem nenhum exemplo aqui. Aqui. O livro. Livro é verbo ou é nome? Esse cara pode ser complemento nominal? Pode ou não? Não tem como. Não tem preposição, então não precisa nem pensar. Claro que não vai ser esse exemplo que vai cair na sua prova, né? Vamos lá. Segunda dica. Segunda dica. Se o termo estiver ligado a um substantivo concreto, teremos um adjunto adnominal. Teremos um adjunto adnominal. Tem uma exceção na de cima e tem uma exceção na de baixo. Não vai ficar nervoso ainda não. Eu sei que tem gente que sabe, já fica assim, mal mentiroso. Tô falando assim, cara, no geral, isso é uma dica. Viu um substantivo concreto, eu te autorizo. Pode pensar em adjunto adnominal. Eu tô te autorizando. Não é nenhum absurdo. Ele pode até não ser, mas aí vai ser um caso excepcional. O do José está completando a ideia de quem? Casa. Casa é concreto ou abstrato? Se é um substantivo concreto e alguma coisa está completando a ideia de um substantivo concreto, não tenha dúvida. Eu chamo de AA ou de CN? AA, adjunto adnominal. Não tenha dúvida. Tá. Terceira dica. Pô, Pedro, então é curto mesmo. São só 5. 5, né? Vamos lá. Terceira dica. Se o termo estiver ligado a um adjetivo ou a um advérbio, vírgula, teremos um CN, complemento nominal. Pô, tá ligado a um adjetivo, tá ligado a um advérbio.
Então você está completando a ideia de um adjetivo. Pergunto, adjetivo é verbo? Você fala assim, olha, ele é preocupado. Ele é preocupado. Vamos lá, preocupado é substantivo, adjetivo, artigo, numeral, o que é preocupado? Adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque é uma característica de alguma coisa. Então, de novo, ele é preocupado. Preocupado é o quê? Adjetivo. Ele é preocupado com você. Esse com você é um termo preposicionado? É ou não é? É um absurdo dizer que ele pode, por exemplo, ser um complemento nominal? Não é um absurdo, mas vou dar uma conferida. Ele é preocupado com você. O com você está completando a ideia de que palavrinha? E preocupado é o quê? E quando for adjetivo ou advérbio, não tem o que discutir. Completando a ideia, vai ser um complemento nominal. Ah, mas ele não pede. Dane-se. Ele é preocupado, eu entendi. Por isso que eu falei. Há furos. Aqui você consegue notar que é uma necessidade de um complemento. Mas quando eu falo que ele é preocupado, num primeiro momento eu penso, está completa a ideia. E não está. É um complemento nominal. Eu só estou dando isso aqui porque isso não é suficiente numa turma de concurso. Porra, na faculdade você estuda um semestre de substantivo, porra. Realmente, você vai saber se ele está pedindo ou não complemento. Você estudou quase todos do planeta. Aí é bizarro. Mas eu uso isso. Porra, não me lembro de todos. Tem como. Quarta dica. Pô, Pedro, a quarta, hein? A quarta, sem dúvida, é a que mais cai. Agora, na boa mesmo. Por Deus. Você acha que eu coloquei nesta ordem de observações à toa? Pô, tem que seguir isso, mano. Primeiro dá uma olhadinha se tem preposição, se não tem. Depois dá uma olhadinha se tem, porra, substantivo concreto. Pô, depois dá uma olhadinha de leve pra ver se, pô, tem adjetivo ou advérbio. Pô, ferrou. Tem preposição. Pô, não é adjetivo, não é advérbio, não é substantivo concreto. Pedro, ferrou. Em regra, você vai estar diante de um substantivo abstrato. E o que é abstrato? Tem que saber, imagina. Se você não sabe o que é concreto, ainda bem que você sabe que Saci Pererê é concreto. Mula sem cabeça, concreto. Jesus, concreto, porque você consegue apontar para ele. Aí, figura, né, formada, Jesus. E Deus, parceiro? Quem aponta para Deus? Qual é a figura? Desenha Deus aí, é careca? O cara, Deus é uma luz, o outro é um sentimento, porra, é a pedra. Deus pra mim é essa pedra. Eu carrego comigo. Deus. Aí você, pô, se eu não aponto, se eu não tenho uma imagem, a tendência é você falar que ele é abstrato. Aí o concurso vem e eu não aceito isso, mas eu me vendo, então eu falo isso pra vocês. Deus é, aí ele fala que Deus é concreto no concurso. A única maneira que eu tenho de não esquecer essa merda é pensar o seguinte: Deus é pai de quem? De Jesus. Porra, se o filho é concreto, meu irmão, o pai também. Não tem como. Então é só isso, só assim que eu consigo. Porque na minha visão, pô, eu não consigo desenhar, eu não consigo imaginar, eu não consigo apontar. Aquele ali é Deus, hein? Aquele ali. Não consigo. Mas Jesus eu consigo. Já tem uma ideia na nossa sociedade que o Jesus tem cabelo, porra, tem barba. Ah, não sei o que. Pô, não, Pedro, mas eu vi um filme que ele considerou Jesus o Morgan Freeman. Tá bom, mas... né? Deus, né? Deus, o Morgan Freeman, né? Não sei o que, acho que é todo-poderoso, né? O todo-poderoso. Então, porra, caraca, né? Eu sou amarrado no Morgan Freeman, tá bom, mas não é o que as religiões, enfim. Enfim, não é entrar nesse mérito, mas... Aí você tem que pensar, pô, então Deus é concreto, pô, Jesus é concreto, Deus como se fosse uma exceção. A minha pergunta, e abstrato? Como é que você define o abstrato? Aí o autor, chamado Celso Cunha, ele fala assim, o substantivo abstrato é aquele que depende de alguém para existir. Sentimento e tal, tipo assim, amor, depende de alguém para existir. Ódio, pô, depende de alguém para existir. Aí veio no concurso assim, mané, fila de banco, fila de pessoas,
fila. Meu irmão. Aí tu tem Celso Cunha, que é punk, é demais, é Deus, assim, na gramática, junto com o Bechara, os dois dividem a gramática. É Celso Cunha de um lado e Bechara do outro. Aí tu fala assim, cara, o cara maravilhoso falou que uma definição dele é que o abstrato depende de alguém para existir. Filar. Pô, com essa teoria eu falo, é abstrato, parceiro. Tá, mas aí o concurso diz que é o quê? Concreto. É por que é concreto? Eu tô aqui para te convencer. E para me convencer também. Você está entrando no banco, você pega o telefone, antes daquela lei que proíbe, né? Então, antes da lei, você pega o telefone e começa, qual é, mano? Não, entrei no banco, vamos ficar 1 hora aqui no telefone, né? Porque normalmente o banco tem o quê? Filas quilométricas, né? Você chegou, meu irmão, você fala assim, cara, inacreditável, não tem ninguém na fila. Você fala isso, ou seja, você considera a fila mesmo sem pessoas. Fila já virou um local reservado para. Inclusive tem lá no chão assim, ó, fila. Não tem não? É aquilo, onde é que fica a fila? Ali. Não precisa ter jeito pra você saber. Então essa tendência, foi absorvida pelo concurso. Fila é concreto. Não depende de ninguém para existir, é o local reservado para. Escroto. Aí, mas eu tenho que vender isso para você. Porque se você chegar lá no concurso e anotar que fila é abstrato, eu tomo trolha. Porque você não vai passar e eu vou me ferrar. Agora, imagine só, todo mundo falando, mas fila depende de gente para existir. Aí você, mas eu marquei concreto. Você marcou abstrato? Aham, trolha. Porra, -1000. -1000, porque qualquer pessoa normal vai pegar o edital, vai ter uma bibliografia do Celso Cunha com certeza, e vai ler sobre o substantivo e vai ter essa informação. Pô, mas fila, para ele, não depende de alguém para existir. Mas ele não diz isso. Ele bota aqui exemplo de substantivo concreto. Casa, pedra, porta. Abstrato, amor, ódio. Sacanagem, né? Se o dia que você falar, se eu perguntar a você, porra, casa é concreto ou abstrato? Porra, tô na dúvida. Parceiro, não faça concurso. Porra, casa, concreto, abstrato? Sacanagem. Agora, não, tudo bem, Saci Pererê, deu merda. Não, tudo bem, mas, cara, casa? Então não precisa mais, não tem como você estar aqui nessa turma de exercício. Não dá, não pode. Casa? Porra, concreto, abstrato? Não dá, impossível. Tá, e se for abstrato? O que eu faço? Tem preposição e está ligado a um substantivo abstrato. Aí você vai ter que pegar o que mais cai na FGV. Se o termo estiver ligado a um substantivo abstrato, vírgula, observe, 2 pontos. É o que mais cai. Agente adjunta de nominal. Paciente complemento nominal. Mas eu tenho que te ensinar a raciocinar com isso. É o que mais cai. É o mais difícil. Pô, Pedro. O ataque do homem foi cruel. E o ataque ao homem foi cruel. Vamos lá, ataque veio do verbo atacar. Então é um substantivo abstrato. Ligado a um substantivo abstrato, eu tenho do homem e ao homem. Os dois têm preposição. Pô, não é adjetivo, não é advérbio, não está completando a ideia de substantivo concreto. Putz, é abstrato. O que eu faço?
o termo que você está analisando, ele tem uma ideia de ser o agente nessa relação entre as palavras ou de ser paciente? Na primeira, o ataque do homem foi cruel, o homem ataca ou o homem é atacado? Ataca. Então ele é um termo agente. E na segunda, o ataque ao homem foi cruel. Agora o homem ataca ou é atacado? É atacado. Então, termo agente ou paciente? Paciente, então vai ser um complemento nominal. Às vezes a questão pede assim, marca a opção em que o termo seja paciente e não agente. 99% dos casos da FGV, ele está pedindo adjunto e complemento. O problema é que às vezes você não enxerga a ideia de agente e paciente. Preste atenção. Aqui, casa do José. É adjunto adnominal. Casa do José. Do José é agente de quê? É difícil, né? Aí o cara, relação de posse, cara. Ele é agente ou paciente? Parceiro, por que você chamou isso aqui de adjunto adnominal? Porque é um substantivo concreto. Então, você tem então, se você rotulou como adjunto adnominal, pode apostar. Ele é um termo agente ou paciente? Agente. Mesmo sem você enxergar a relação. De novo, quando ele manda uma questão dessa, você começa a analisar e você chega a um momento e fala assim, porra, eu não estou percebendo a relação de agente e paciente. Não consigo perceber. Mas por uma outra dica, eu consegui descobrir que esse termo é complemento nominal. Então ele é o quê? Paciente. Vai, pode marcar. Não, mas eu percebi que ele é adjunto adnominal. Opa, então ele é o quê? Agente. Mas eu não percebi nada ainda e consegui enxergar se é agente ou paciente. Ótimo, você vai fazer o inverso. Se for agente, adjunto adnominal. Se for paciente, complemento nominal. Porra, não tô com o celular aqui. Eu vou pegar uma redação de uma menina. Ela me mandou uma redação, né? Eu corrijo redações e tal, pela internet. Olha lá, pelo clube da redação. Ela mandou uma redação e ela botou a preposição do em vez de no. Uma evolução com as obras Olimpíadas de 2016. Era isso. Olimpíadas de 2016. Ela falou assim, uma evolução, não sei o quê. Por isso, houve uma evolução dos meios de transporte. Corrigindo a redação, eu falei assim para ela, filha, quando você fala dos meios de transporte, eu estou entendendo que o meio de transporte evoluiu. E, na verdade, você quis dizer que ele foi evoluído por alguém. Totalmente, totalmente. Aí eu falei assim, troca o dois por nós para ficar um pouquinho melhor. Então, houve uma evolução nos meios de transporte. Alguém investiu para que aquilo evoluísse. Olha, preste atenção. Se você escreve dois meios de transporte e eu escrevo nos meios de transporte, ele não pode tirar a mesma nota que a minha. Isso é injusto. Eu recorro. Para fuder ele. Não tem essa. Não pode. Não existe isso. Se eu me preocupei com o uso da preposição na hora da escrita, agora volta. Faz o retorno. Na hora da leitura de um texto. Se você se preocupar com cada elemento, sem dúvida, meu amigo, você vai ser o cara da interpretação textual. O problema é que a gente lê uma frase e não se preocupa com os detalhes, só com o geral. E o geral tá no bolo, geralzão. E geralzão é a maioria. E a maioria não passa. Claro, tem que pôr 10 vagas, pô. Como é que a maioria vai passar? Não dá, né? 100 mil candidatos, 10 vagas, 10 passam e o resto não passou. Acabou, né? Então vamos lá. Olha o que ele fala. Deixa a questão. Vou fazer a quinta observação, já já. Procure agregar. Vai ler? Calma. Vamos direto ali. Assinale a opção que indica o termo sublinhado
que exerce a função de complemento e não de adjunto. Ele disse que tipo de complemento? Não. Então pode ser um complemento verbal e pode ser um complemento nominal. Ele não quer um adjunto. Então ele está falando de adjunto adverbial, adjunto adnominal ou qualquer coisa que não seja complemento. Então ele quer um complemento. Letra A. Procure agregar aliados com interesses semelhantes aos seus. Ó, interesses bons, interesses corretos, interesses iguais, interesses próximos, interesses semelhantes. Pergunto, semelhantes é substantivo ou adjetivo? Adjetivo. É uma característica de alguma coisa. É semelhante. São semelhantes. E esse aos seus completa a ideia de semelhantes, que é um adjetivo. Sendo um adjetivo ou um advérbio, observação 3, você vai ter um complemento. Qual é a resposta? Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Não tem como recorrer, não dá. E o resto? Vamos analisar. É letra A, não tem o que discutir. Viu um adjetivo, alguma coisa completando a ideia desse cara? Parceiro, é complemento nominal. Ele não especificou que tipo de complemento. Então pode ser complemento nominal ou objeto direto, objeto indireto, o que seja. Invista em parcerias corretas. Mercúrio segue retrógrado em Aquário. E aí? Esquisitão, né? Mercúrio segue retrógrado em Aquário. Retrógrado. Você vai falar assim, já sei. Retrógrado é um adjetivo e o em Aquário tá ligado a quê? Retrógrado, tá? Não. Ele segue em Aquário. O em Aquário tá vinculado a segue. E seria um adjunto adverbial, se você quiser falar, de lugar, modo, mas mais para lugar. Ele segue em linha reta, ele segue em São Paulo, ele segue em algum lugar, ele segue em algum lugar. É muito punk. Por quê? Porque é difícil. Porque ele bota o retrógrado, parceiro. É muita sacanagem. Estar ao lado significa que está ligado? Não. Está vinculado? Não. Por isso que a questão se torna difícil. Não é porque você não sabe adjunto complemento. Não é isso. É que você se enrola. Tem que fazer muitas. Aí continuando. Você ganha mais, você ganha muito, você ganha mais, mais seria o quê? Você ganha mais, você ganha menos. É uma intensidade. Sim ou não? Ligado aqui, palavrinha. Ganha. Então é um adjunto adverbial de intensidade. Cara, é assim que você vai fazer a prova. Hoje você faz num ritmo. Daqui a 3 semanas você vai fazer com outro ritmo. Outra. Em unir forças e trabalhar em equipe. Não é o modo? Então seria o quê? Adjunto adverbial de modo. Ele quer um complemento. Eu só estou dando adjunto até agora. Aí depois, bom período para ouvir opiniões diferentes. Cara, não importa. Ele pode ser complemento nominal. Nem que a vaca tussa. E esse cara aí, tá ligado aqui, palavrinha. Opiniões. Opiniões é o quê? Substantivo. Ligado a um substantivo, não tendo preposição, então não é complemento verbal. Não é. Não é complemento nominal porque não tem preposição. Então ele é o quê? Adjunto adnominal. Aí veio a pergunta de um aluno pelo Zap. Eu até pedi para ele me ligar, até liguei, nem lembro. Felipe. Fiscal, que é fiscal também. Aí ele falou assim, Pedro, eu não entendi a pergunta dele. Eu falei, cara, mas tem que falar comigo, mano. Não entendi. Fiquei bolado. Aí ele falou o seguinte, a questão pedia uma função sintática, um termo que tinha um caráter adjetivo.
O adjunto adnominal sempre terá um caráter adjetivo. Sempre. Aí ele, porque eu vi a correção de um outro professor e ele foi para essa linha de adjunto e complemento. Por que ele falou de adjunto? Eu falei, porque o adjunto adnominal sempre. Se você classificar o cara como adjunto adnominal, ele é agente. Adjunto adnominal, ele tem uma função adjetiva. Quer ver um exemplo? Do José, tá ligado aqui a palavrinha? Casa. É qualquer casa? Não, poderia ser casa amarela. Poderia ser casa azul. Poderia ser casa do José. É uma característica da casa, de fato é. Eu falei livro, eu falei se o é complemento nominal? Não. Mas livro é substantivo? Concreto ou abstrato? Ligado a um substantivo concreto. Esse cara é o quê? Ligado ao substantivo concreto. O dica 2. Ele é um adjunto adnominal. Pergunto. É qualquer livro ou é o livro? Ah, então adjetivou. O adjunto adnominal, ele sempre tem função adjetiva. Então as perguntas vêm assim. Marca a opção que tem um caráter adjetivo. Aí só a opção envolvendo adjunto complemento, adjunto complemento. Marca a opção que o termo seja agente. Só adjunto complemento, adjunto complemento, adjunto complemento, adjunto. É bizarro. Então o difícil não é nem você saber isso. O difícil é você entender o que está sendo perguntado e encarar a questão. Ó, questão número 4, a gente ficou com adjunto adnominal para diferentes, tá? Letra A. Foi. Rapidamente, só para a gente dar uma acelerada, vamos fazer a questão 5. Por favor. Faça sozinho. Vou dar. Os 45 do segundo. Tá acabando, gente. Só mais uns 5 minutinhos aí, tá? Não sei, não fiz. 5? Não sei. Assinale a opção em que o termo sublinhado é classificado como complemento nominal, atuando como paciente do termo anterior. Filho, ele quer um complemento nominal. Letra A. Sentimos saudades de alguns conceitos. Esse de alguns conceitos tá ligado a que palavrinha? Saudades. Saudade não é substantivo concreto. É substantivo o quê? Abstrato. Aí eu pergunto, esses conceitos sentem a saudade? Ou eles sofrem esse sentimento? Sofrem. Então eles são um termo agente ou paciente? Sendo paciente, acabou. Resposta letra A. Ligado a um nome. Paciente, complemento nominal. Cara, mas é difícil, não é fácil não. Tem que acostumar a cabeça. Muito! Mas vamos continuar. Que estão na raiz da filosofia. Raiz é substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Então, da filosofia, adjunto adnominal. Pensamento de Santo Agostinho. O Santo Agostinho faz o quê? Pensa. Ele é um termo agente. Se é agente, ele é o quê? Adjunto adnominal. Ai, que muito difícil. Porque tem mais questão. Tem mais questão? Não. Tem mais questões aí, uma porrada disso. Pra você ficar maneiro, ficar lá tranquilão em casa. Agente paciente, dá merda, tá? Outros do meu partido. Aí, trolha. Porque outros? Concreto ou abstrato? Concreto. Só que, pô, nem sempre você enxerga isso como concreto, porque você está pegando um pronome indefinido para representar alguma coisa. Só que você fala outros do meu partido, necessariamente está vinculando outros a uma coisa, uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Ou seja, substantivo concreto. Você tem que ir mais a fundo, é difícil isso. Tá, se você pensar que é concreto, porra, adjunto adnominal, você mata a questão, né? Continua na boa. Mas se você não pensar que é concreto, eu vou dar a quinta dica. E a sexta? Significado profundo. Profundo da verdade. O da verdade está ligado a profundo
ou tá ligado a significado? A significado. Parceiro. Profundamente, enfim, mas o significado da verdade, ou seja, da verdade está vinculado à palavra significado. Significado é concreto ou abstrato? Abstrato. E como é que eu faço? A verdade, ela faz o quê? Significa? É agente? É difícil perceber isso. Você tá na merda. Tipo, é o tipo de momento que você fala assim, cara, e agora? Então, e agora é a quinta observação. Como o professor Edgar me ensinou, ele falou o seguinte, levante a mão direita, por favor, todo mundo. Levante a mão direita. Vamos lá, todo mundo. Eu prometo, todo mundo, eu prometo que só vou usar a observação número 5 em último caso. Só se eu for chutar. É isso. Porque ela é gostosa. Aí você começa a usá-la como primeira, Ana. Ai, relação de posse. Ah, vai só tomar porrada. Se for FGV, você vai tomar tiro de canhão. Então, pô, meu irmão, só quando for, tipo, pô, tentei, esgotei tudo, não consegui, raciocinando. Ah! Vai. Quando couber relação de posse, pode falar. Não pega não, vou botar lá em cima. Quando couber relação de posse, vou botar aqui, ó, pequenininho. Quinta dica. Quando couber relação de posse, teremos um adjunto adnominal. Quando couber relação de posse, teremos um adjunto adnominal. Ah, em azul. Um adjunto adnominal. Cara, preste atenção. Por que eu falo que é trolha? Porque quando você aprende pronome relativo, que a gente vai ter questão de pronome relativo, eu pretendo corrigir mais 50 questões, no mínimo 100 nesse curso. Então assim, quando você pegar pronome relativo, vai ter o cujo, que cai muito, e você sabe que o cujo só pode ser usado quando tem uma relação de posse. Aí você começa a fazer associações. Você fala, porra, se o cujo necessariamente tem que ter uma relação de posse, e quando tem relação de posse, a função sintática de nominal, quando vira um cujo, vai ser adjunto adnominal. Nem sempre. Só em último caso. Normalmente é, claro. Mas na prova não vai ser. Normalmente é. Exemplo de sala é mole. Então, de novo. Pedro, eu fiquei com dúvida. Outros do meu partido. Outros dele. Eles são do partido. Há uma relação de posse. Significado da verdade. O significado pertence a quem? A verdade, é dela. Então, há relação de posse. Mas eu só usei porque eu fiquei na dúvida. Só por isso. Então, questão número 5, letra A. A mesma questão, na questão número 8, é a mesma questão. A questão número 10, a questão número 11, a questão número 12, 13, 13. Pronto. Então, assim, é a mesma questão. Só que você vai falar assim, caraca, parece que é coisa totalmente diferente. É a mesma questão. Uma coisa está vinculada à outra. Então, perguntar, qual que tem uma função adjetiva? O complemento nominal ou o adjunto adnominal? O adjunto adnominal. Qual que é o agente? Adjunto adnominal. Qual que é paciente? Complemento nominal. Os dois estão ligados a um nome? Sim. Se você diz que isso é um adjunto adnominal, ele foi ou não foi exigido? Não foi. E o complemento, foi ou não foi? Foi. Ah, mas Pedro, mas eu acho... chamou de adjunto? Não foi exigido. É acessório. É descartável. Pronto. Então pense nisso antes de fazer as questões. Claro que se você fizer as questões para a próxima aula e trouxer as questões prontas, a gente vai dar uma avançada absurda. Provavelmente a gente vai fechar esse material. Porque o que eu tinha que falar de pesado, eu falei hoje. Então, transitividade, adjunto nominal, complemento nominal, agente, paciente, agora é mole, agora é ridículo. Agora, dá para você encarar o material inteiro. Faça, pô. Você está numa turma de exercício, tá? Então, resolva as questões para a próxima aula e fiquem com Deus. Muito obrigado, valeu.